chamo José Laureano, faço parte da parceria do DINTER entre a Universidade, o FGJM e o campus, né, o Instituto aqui Federal de Minas Gerais, campus aqui de São João Evangelista. O meu orientador, professor Leonardo Dobbs, o meu co-orientador, professor Tiago Vasconcelos. O nosso trabalho consistiu do efeito da adição de substâncias úmicas na dieta sobre o desempenho produtivo dos frangos de corte. Então, esse é o meu, né, terceiro seminário, tá? Eu coloquei aqui um roteiro, que na parte de introdução eu quero, né, passar um geralzão falando sobre um pouco sobre a cama aviária, que foi de onde que veio, né, foi o substrato de onde veio o nosso material. Quero falar um pouco sobre o composto orgânico, a vermicompostagem, o isolamento, a extração das substâncias úmicas. Depois, com a extração, com a substância úmica em mãos, partimos para o material inerente, para a metodologia, né, onde nós fomos aplicar a utilização da substância úmica lá no experimento, com frango de corte. Depois, quero apresentar para vocês os resultados e a discussão que nós obtivemos. Depois, finalmente, vem a conclusão e a referência bibliográfica que até então, né, nós consultamos. Bom, nesse primeiro momento, senhores, eu quero comentar com vocês sobre a cama aviária. A cama aviária, dentro da indústria avícola, é um substrato obrigatoriamente utilizado, né, para proteger tanto o peito como os pés do animal. Então, toda a indústria avícola, todo granjeiro, ele utiliza esse material. E muitas das vezes, esses materiais, após o seu uso, né, após transcorreu ali 42 dias, algumas indústrias, algumas empresas ficam com dúvida o que fazer. Claro que pode ser utilizado como adubação orgânica, né? Pode ser utilizado também, pode ser feito composto orgânico, e assim por diante. Então, tem várias utilidades, tem diversas formas aí. Uma forma alternativa que nós estamos propondo é utilizar esse substrato, né, esse resíduo, que já foi utilizado pelos frangos, pelas aves, né, pela galinha de postura, pelas codornas e etc. Então, já foi utilizado, então nós queremos dar um destino, né? Um destino, porque se for jogado de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer local, poderá causar aí um transtorno. Então, quando você utiliza, quando você faz um composto orgânico, quando você faz uma vermicompostagem, você está diminuindo ali a carga, né, orgânica desse material, desse substrato que foi utilizado lá na indústria avícola, tá? Eu consultando aí diversos autores, eu encontrei esse conceito, e com relação ao substrato que é utilizado, né, existe na indústria avícola, eles utilizam diversos materiais, né? Você pode utilizar a maravalha, o pessoal chama também de cepilho de madeira, né? Ou serragem grossa, a casca de amendoim, você poderá utilizar a casca de café. Lá no Espírito Santo, eles utilizavam muito casca de café. O capim seco, né, da propriedade, em volta dos galpões, poderá ser utilizado. A casca de arroz, sabugo de milho picado, né, triturado. Então, de acordo com suas condições, né, que você tiver disponível ali, desde que o material esteja seco, seja macio, seja absorvente, que tem que absorver as umidades, né, das fezes, do bebedouro, que vai caindo, etc. Então, é interessante, é um material que se presta, né, para ser utilizado lá e tem várias utilidades depois. Bom, então, de posse desse material, dessa cama aviária, que é um resíduo, né, da indústria avícola, uma das alternativas que muitos, né, industriais, que muitos granjeiros têm, é confeccionar e produzir fazer o composto orgânico, né? O composto orgânico também, né, depois ele ser conduzido, ele ser preparado, verificada a questão da umidade, a questão da temperatura, a viragem, né, porque tem bactérias aeróbicas ali atuando, então precisa ser revirado. Então, transcorrido ali um período, ele poderá ser utilizado, né, com grande aceitação, com grande interesse, com grandes condições, né, porque o produto já vai estar pronto, né? Então, vai ter um produto ali no final que seria o composto orgânico. Então, conforme aí diversos autores aí, é uma alternativa, né, para esses resíduos aí da indústria avícola, principalmente da cama aviária, você confeccionar, produzir o composto orgânico e ter, né, um destino aí para esse resíduo. Indo mais além, poderá ser feito também, é outra alternativa também, a questão da vermicompostagem.
Então, a vermicompostagem ela é muito importante porque você diminui mais ainda a questão da carga, né, orgânica, você umidifica mais ainda esse produto, mineralizando, tornando ele mais humus, né, com uma maior quantidade de humus, porque a minhoca vai estar atuando ali mais ou menos em torno de 90 dias, você sempre conferindo a questão da umidade, principalmente, né, já para não ter um excesso ali de churume, principalmente. Então, sendo conduzido adequadamente, você vai ter um excelente material. E vale lembrar que para a extração das substâncias úmicas, que é o nosso foco, né, que é o nosso trabalho, foi preciso fazer a vermicompostagem, porque o material ele fica mais umificado e é largamente utilizado, né? Diversos trabalhos, tanto na área vegetal como na área animal, utiliza realmente as substâncias úmicas oriundas do verme composto, tá? Bom, aí chegamos nas substâncias úmicas, extraído desse verme composto, né? É uma mistura bastante complexa, né? Bastante heterogênea. As substâncias úmicas, já foi relatado por vários autores, ela é realmente um bioestimulante, né? Vegetal, proporcionando um grande desenvolvimento, um grande crescimento da planta e também no seu sistema radicular, já foi comprovado isso, já foi confirmado. Conforme aí diversos autores, as substâncias úmicas têm suas frações, né, de humus com relação à sua solubilidade, tá? Essa substância úmica, ela é dividida em ácido fúvico, ácido úmico e umina, tá? Onde é mais largamente estudado são os ácidos fúvicos e o ácido úmico, né? Porque a umina realmente é a parte precipitada e ela é mais insolúvel, né, na sua extração, no seu processamento. Bom, baseado nesses princípios, baseado em toda essa estrutura que eu comentei, com relação aos efeitos das substâncias úmicas, né? Então, no solo, para as plantas também, então já se é conhecido, né? Já tem diversos trabalhos na literatura afirmando, confirmando a sua utilidade, né? A sua utilização, a sua importância, né? Funcionando como bioestimulante para o desenvolvimento das plantas. A questão da complexação com materiais, né? Possivelmente tóxicos, as raízes, ou então a própria cultura, né? Então, as substâncias úmicas, ela tem esse poder adjacente, né? De proteger ali, consequentemente, evitando esses transtornos, evitando esses problemas, né? Então, tem diversos trabalhos falando, por exemplo, da questão da produção de substâncias fisiologicamente ativas, né? Então, elas conseguem assimilar, facilitar a questão da absorção dos nutrientes. Então, tudo isso aí já se né, é conhecido através da literatura. Agora, e com relação a animais? É isso que, né, foi o foco do nosso trabalho. Nós queremos testar, fizemos isso para a gente testar todas essas qualidades das substâncias úmicas para animais, né? Opa. Então, o nosso animal, o escolhido, né, que nós trabalhamos, foi o frango de corte, que é o frango de granja, o frango comercial, que é o frango industrial. Bom, o frango de corte, de maneira geral, ele é um animal precoce. Com 42 dias já está pronto para ser abatido. É um animal suscetível, qualquer alterações ali de clima, temperatura, questão da alimentação, do manejo, rapidamente o animal te responde, né? Então, é um animal bem sensível realmente. E eu peguei alguns dados aqui no site da Embrapa, uns dados do ano passado, os dados bem recentes, né? Com relação a como é que está a indústria avícola no Brasil. Em torno de 55, quase 56 milhões de matrizes alojadas. Então, assim, é um volume muito grande, né, da indústria avícola brasileira. Foi produzido no ano passado 14,3 milhões de toneladas de carne, ou seja, o Brasil hoje é o terceiro grande produtor mundial de carne de frango. 4,6 milhões de toneladas foram exportadas, ou seja, o Brasil ocupa hoje o primeiro lugar mundial de produtor de carne de frango. Quando você começa a analisar, desde 2014 para cá, o Brasil está sempre em primeiro lugar nessa questão de produção, em terceiro lugar, e questão de exportação em primeiro lugar. E o consumo per capita interno brasileiro, né, está girando em torno aí de 45,5 kg, né, consumo per capita brasileiro. Eu coloquei aqui ao lado algumas informações com relação à galinha de postura, apesar de não ter sido o nosso foco, mas eu coloquei para a gente ter uma ideia, o tamanho, né, da dimensão
da indústria avícola e, consequentemente, quando a gente vê esses números muito grandes, você fica imaginando a quantidade de resíduos que são produzidos, né? Então, assim, constantemente, né? A cada lote tem produto, tem resíduos ali que precisam ser alocados, precisam ser destinados de forma correta, né? Mais eficaz, mais eficiente, porque vai estar sendo produzido esses resíduos. Aqui nesse gráfico, eu coloquei aqui os estados, né? Os estados grandes produtores e os grandes exportadores. E o estado de Minas, ele está em sexto lugar. Então, gerando emprego direto e indireto, né? Em diversos locais aqui dentro do nosso estado. Então, assim, dá para a gente ter uma ideia, né? Como a indústria avícola ela está hoje, a nível de Brasil e a nível de estado, e que realmente requer e necessita realmente a nossa atenção. Bom, baseado nisso tudo, a nossa hipótese, né, foi, né, haverá, a testar, analisar se haverá o efeito das substâncias úmicas, proporcionando um melhor desempenho produtivo dos frangos de corte, tá? Independente da dose. Baseado nessa hipótese, nós traçamos os nossos objetivos para a condução, né, o desempenho do trabalho, que o primeiro objetivo foi avaliar o efeito sobre o metabolismo animal, né, das substâncias úmicas, em comparação à dieta controle. E também com a dieta contendo antibiótico promotor de crescimento sobre o desempenho do frango de corte de 10 a 42 dias. Por que esse antibiótico promotor de crescimento? Porque é uma ração normal, é a ração que esses granjeiros, né, que a indústria agrícola brasileira hoje utiliza. Ele utiliza lá um promotor de crescimento, né? Que nós utilizamos o basitrazina de zinco. Então, assim, é permitido, a legislação ela permite até um certo número, né, que é em torno de 366 gramas por tonelada de ração. Então, a legislação brasileira ela permite esse uso, né? Então, nós fizemos um tratamento nosso contendo essa ração que é o normal, digamos assim, né? Que é o normal que é utilizado aí nas granjas, nesse grande, né, potencial aí da indústria avícola brasileira. O outro objetivo nosso foi avaliar o efeito das substâncias úmicas, né, no desempenho de produção dos frangos de corte, contendo diferentes concentrações, avaliando aí os índices zootécnicos. Quais são esses índices zootécnicos? O que é que nós avaliamos durante 42 dias, né? A conversão alimentar, como é que foi essa conversão, ou seja, como que o animal conseguiu converter, transformar, né, essa ração que foi fornecida em carne, como é que foi o ganho médio diário de peso, então foi feita essa aferição, né, essas medições com relação ao ganho de peso, né, diariamente. A taxa de mortalidade e a sua viabilidade criatória também foi anotado, né, à medida que ia acontecendo algum óbito. A eficiência alimentar, se realmente aquela ração que nós utilizamos, seguindo as recomendações de Rostani, né, dentro dessa questão nutricional, se realmente ela foi eficiente, se atendeu à necessidade nutricional do animal. O peso ao abate, nós fizemos 3 abates, né? Então, antes, sempre que casa abate, nós fizemos a pesagem do animal vivo, e depois do abate, né? Através do deslocamento cervical, limpeza, retirando as vísceras, as penas e também a cabeça, pesamos o animal novamente. Então, o animal já limpo, né? Como a gente chama aqui. Então, por essa diferença, eu obtive aí o meu rendimento de carcaça. Foi feito também a questão do consumo de ração diariamente, sempre observando a quantidade de ração que a gente tinha colocado no dia anterior, com o dia de hoje, e por diferença, nós fomos anotando, né, e verificando quanto que o animal estava consumindo de ração, né? O índice de eficiência produtiva, que é um índice muito importante na indústria avícola, que eles utilizam, que é uma forma, né, que eles utilizam para tentar fazer o pagamento, para financiar a questão das criações de frango de corte naqueles modelos que têm a questão aí de empréstimos, né, entre os galpões. E a altura das vilosidades. A altura das vilosidades é um levantamento que ainda nós estamos fazendo ainda, está em laboratório ainda. Vamos fazer a questão da altura das vilosidades, a questão da quantidade, né, de vilos na região ali do intestino delgado, especificamente do jejum, onde se concentra, né, normalmente se concentra
uma maior quantidade ali das vilosidades. Bom, nesse slide aqui eu estou apresentando, estou mostrando aqui onde o trabalho foi realizado, né? Onde o experimento foi conduzido. Nessa foto aqui de cima, onde tem essa seta amarela, eu estou indicando onde fica localizado, dentro do Instituto, né? Dentro do campo de São João Evangelista, onde fica localizado o setor de avicultura, onde nós temos 3 galpões, essa foto aqui ao lado está mostrando isso, né? Os 3 galpões que a gente normalmente trabalha as nossas aulas, faz as atividades, né, práticas aí no nosso dia a dia. Aqui embaixo tem uma caixa com os pintinhos, foi no dia da chegada dos pintinhos, né? Então, cada caixa dessa, ela comporta 100 pintinhos. Esse compartimento aí que vocês estão vendo tem apenas 25, é para mostrar, né, que cada compartimento são 25 aves, no total são 100. Logo em seguida, que a gente observou a questão sanitária, né, dos pintinhos, que estão com um dia de vida, recém-chegado de incubatório. Então, a gente verifica toda a questão sanitária, se tem alguma, né, alguma diarreia, se tem algum animal com bico torto, se vem com algum animal com as pernas tortas, se tem algum problema locomotor, a gente verificou isso, e se realmente foram tudo machos, né? Então, a gente faz essa verificação com relação à sexagem. Após feito toda essa avaliação, né, na estrutura do animal, os animais foram criados durante os 10 primeiros dias de vida, eles foram criados dentro desse cercado, ó, que a gente chama de círculo de proteção. Então, nesse círculo de proteção, o que é que tem? Tem uma lâmpada infravermelha para fornecer calor para os animais, né? Dentro do círculo, vocês estão vendo que tem comedouros, tem bebedouros. Nós forramos, colocamos aí uma cama nova, né? Foi colocado cepilho de madeira. Em cima desse cepilho de madeira, nós colocamos a folha de jornal, já para evitar que os animais, né, por não conseguir reconhecer ainda de início assim, a ração, o alimento, não corre o risco de consumir, né, o material ali inerte, que é a cama viária, que nós utilizamos. Então, ficou nesse formato durante os 10 primeiros dias de vida. Depois, esses animais foram transferidos para o galpão experimental, onde já tínhamos feito lá a questão das divisórias, né? Nossas parcelas aí. Nós colocamos, sim, foi feitas as pesagens, né? Foi espalhado cama nova, material inerte tudo novo, comedouros, bebedouros. Em cada parcela dessa colocamos um comedouro e um bebedouro. Esses compartimentos tem cama nova também. Então tem toda uma divisória. Foi colocado 10 aves, né? Em cada parcela nós trabalhamos com 10 aves, tá? E assim fomos fazendo os levantamentos, né, de todas as variáveis que a gente estava testando, até encerrar o ciclo com 42 dias. Bom, com relação ao processo lá, a transformação, né, da cama viária até chegar lá nas substâncias úmicas, então foi passado por todo esse processo aqui, né? Então, resumidamente aqui, então a cama viária de um lote anterior, aqui do Instituto, né, aqui de São João Evangelista, nós levamos até Diamantina, de Diamantina foi levado até Unai, e todo o processo de compostagem, de vermicompostagem, foi feito lá em Unai. Então, dessa cama viária, como vocês estão vendo na foto aqui, é assim que fica após a retirada do lote. Então, após a retirada do lote de pintinhos, ou de galinha de postura, ou de codorna, fica nesse estágio aí. Então, assim, esse material inerte tem ali diversas misturas, né? Resto de ração, penas que vão caindo, né? Umidade tem também. Então, as fezes do animal, então, vão caindo ali. Então, assim, então não foi recolhido esse material, depois ele passou pelo processo de compostagem, né? Dentro do período aí de 30 dias. Sempre foi observado a questão da umidade, temperatura, o pH e a aeração, sempre revirando, né? Para que realmente essa decomposição desse material orgânico tivesse, né, bem eficaz, dentro das normas realmente. Após transcorridos 30 dias, foi transferido para o Minion Box, né, onde ficou ali durante 90 dias. Então, foi adicionado ali 1.000 minhocas, né, por metro cúbico, e sempre observando a questão da umidade, né. Transcorridos aí os 90 dias, o verme composto já pronto, aí sim levamos para o laboratório, e lá no laboratório, né, lá em Unai, então foi passado por estufa a 60 graus durante 48 horas, passou em peneira, né, para retirar alguma substância, né,
que não foi bem decomposta, então fizemos essas peneirais, e, consequentemente, a extração da substância úmica, né? A extração da substância úmica, ela foi seguido, né? Foi observado a metodologia de Canelas e Santos, ela foi realizada no laboratório multidisciplinar de pesquisa do Instituto de Ciências Agrárias da UFG-JM, aí no campus de Unai, a partir do verme composto, né? Orgânico, de cama aviária, obtido aqui no setor de avicultura, aqui de São João Evangelista. Resumidamente, aqui está a extração e a purificação, né, das substâncias úmicas a partir desse verme composto. Então, resumindo, foi isso. Lá em laboratório foi feita a extração, né, bruta das substâncias úmicas. O próximo passo foi esse verme composto, foi utilizado ali 100 gramas do verme composto com 1.000 ml de hidróxido de sódio, tá? Depois da agitação e separações, o sobrenadante, ele é a substância úmica, e o precipitado, que é a parte mais sólida, é a alumina, né? Então, essa fração insolúvel da matéria seca é a alumina. O próximo passo, a gente aguardou ali, né? Aguardou a sedimentação da alumina por 24 horas, consequentemente, para a realização depois da sifonagem e a retirada aí das substâncias úmicas. Depois, nós fizemos um ajuste do valor, né, do pH para 7, com auxílio de uma solução aí de ácido clorídrico, né? Então, um ácido forte aí para fazer esse ajuste de pH. O próximo passo nosso foi as substâncias úmicas foram imediatamente transferidas, né, para sacolas de papel, já para facilitar a questão aí da secagem mesmo. Consequentemente, fizemos uma diálise, já para retirar todos os sais, né, para tentar retirar as impurezas, principalmente o cloreto, né, oriundo lá do ácido clorídrico. A água foi trocada 2 vezes por dia, até que a condutividade elétrica, né, ficasse ali próximo a zero, já indicando que não tinha resíduos ali de sais. Então, essas substâncias úmicas, então, elas foram congeladas, né, e secas em liofilizador, posteriormente para ser acrescentado, para ser utilizado, né, misturando lá nas rações. Fizemos também a caracterização do verme composto, né? Depois que ele foi pronto ali, nós fizemos a questão da medição do pH, fizemos a medição, fizemos o teste do teor de carbono orgânico, né? Seguindo a metodologia de Valdey e Black, e fizemos também a verificação com relação ao teor de nitrogênio, através do método QGDAL, né? Para a gente saber como é que estava ali a sua composição. E os resultados foi isso aqui. Então, depois a gente comparando com a literatura, né? Está bem semelhante, está bem condizente com o que dita, né, a literatura. Então, essa aí foi a nossa caracterização do verme composto, tá? E fizemos também a composição alimentar das nossas substâncias úmicas, né, que têm sido extraídas, já para a gente verificar, através do analisador elementar, como é que estava essa composição, né, desse produto ali que tem sido extraído. Então, obtivemos aí a quantidade, a sua composição com relação ao carbono, nitrogênio, oxigênio e suas relações, né? Carbono, nitrogênio, hidrogênio com carbono, oxigênio com carbono, né? Depois, e conferimos também na literatura, e que está semelhante, está correlato, né? Do que se é usado, que se é encontrado, que é trabalhado, né? Hoje em dia aí, em termos de composição aí das substâncias úmicas, tá? Bom, de posse, então, das substâncias úmicas e já conferindo, né, as suas composições, o verme composto, toda essa parte aí está na hora da condução do experimento. Então, nós utilizamos 320 pintinhos, né, com 1 dia de vida, da linhagem Kobe, porque é uma linhagem comercial, né? Existem diversas linhagens no mercado. A que nós trabalhamos é a mais comum, né, a Kobe. E trabalhamos só com animais machos, né? As aves tiveram acesso à vontade, à água, né, e ração, lá dentro da sua parcela experimental. As aves foram alojadas em 32 parcelas, né, experimentais. A medição ficou em torno de 3,60 metros quadrados e divididos por telas metálicas, conforme vocês podem observar aí na foto, né? Então, é a foto lá do momento lá. Então, as aves elas foram vacinadas lá no incubatório, já chegaram vacinadas para nós, né, quanto a mareca e buba aviária. São 2 doenças viróticas
que a indústria avícola, né, teme, né, fica preocupado com relação à incidência dessas doenças. Então, a legislação ela exige que o animal, ao sair do incubatório, já venha vacinado contra essas duas viroses aí. E aos 15 dias de idade, os animais foram vacinados contra gumboro, né, via água de bebida, já para não provocar nenhum estresse ao animal. O experimento ele foi instalado, né, em delineamento em blocos ao acaso, né, que é o DBC, com 8 tratamentos, tendo 4 repetições, sendo cada unidade experimental composta por 10 aves. Os tratamentos utilizados foram esses, né, que foram 8 tratamentos. O tratamento 1, por exemplo, foi uma dieta basal, né, seguindo as recomendações de Rostani, que é, né, atendendo ali a necessidade nutricional do animal nas fases de vida do animal. O tratamento 2, eu utilizei essa mesma ração, porém agora com 40 miligramas de substâncias úmicas. O tratamento 3 foi a ração basal mais 80 miligramas. O tratamento 4, a ração basal mais 160 miligramas. O tratamento 5, né, a ração basal mais 320 miligramas, e assim sucessivamente. No tratamento 8, nós trabalhamos com a dieta basal, né? A normal, a ração, a gente chama de ração basal ou ração normal, que é utilizada na indústria avícola normal, só que acrescentamos, né, em vez de substâncias úmicas, trabalhamos com antibiótico para o motor de crescimento, que foi basitrazina de zinco, né? Então tivemos esse tratamento aí que passa a ser, que foi, né, o nosso controle positivo, para a gente fazer os nossos comparativos. Aqui, resumidamente, eu coloquei aqui em forma de tabela, né, para mostrar como é que ficou a disposição aí dos tratamentos, né, experimentais aí que foi utilizado no decorrer desses 42 dias, tá? Então, as características avaliadas, né, nesse período aí foi o ganho de peso, o peso médio, o consumo de ração, né, a conversão alimentar, a viabilidade econômica, a mortalidade, a eficiência alimentar, o peso ao abate dos animais, o índice de eficiência produtiva, o rendimento de carcaça e tamanho e peso do intestino delgado. Então, foi feito esse levantamento. E ainda está em laboratório, né, ainda nós estamos fazendo, não deu tempo de terminar ainda, a questão da altura e quantidade das velocidades, né? Lá do intestino delgado, principalmente do jejuno, onde é sabido, onde se concentra, né? A maior quantidade de velocidades para absorção aí dos nutrientes. Então, nós estamos fazendo, aliás, essa verificação para ver como é que está lá o desenvolvimento, como ficou. Os dados foram submetidos à análise utilizando o teste F, né, a 5% de probabilidade. As variáveis, custo do teste F apresentou significância, teve suas médias comparadas pelo teste T, né, de LSD, de Fischer, a 5% de probabilidade, porque ele vai analisando as diferenças mínimas, né, entre as médias, entre os tratamentos. Foi utilizado o sistema SAEG, né, para fazer o processamento desses dados. Com relação, senhores, aos resultados e a discussão, eu apresento para vocês aqui uma primeira tabela, onde eu tenho aqui algumas variáveis, né, dos resultados que nós obtivemos até agora, com relação ao consumo de ração, o ganho de peso, conversão alimentar, o índice de eficiência produtiva, o peso do intestino delgado e o seu tamanho também, né, de frangos de corte submetido a dietas com diferentes concentrações de substâncias úmicas, isolado de verme composto. Então, valores representam a média, mais ou menos, do desvio padrão. Então, onde tem o asterisco, é sinal que houve diferença significativa, né? E esses resultados, onde houve diferença significativa, serão representados em forma de figuras. Então, nós podemos observar aqui nessa tabela que, com relação, por exemplo, a consumo de ração, houve diferença significativa em todas as fases que nós, né, avaliamos, que nós fizemos o nosso estudo. Com relação ao ganho de peso, houve diferenças na fase inicial apenas. Lá na parte da conversão alimentar, a gente verificou que no período como um todo, né, de 10 a 42 dias, houve diferença significativa. No peso do intestino delgado, na fase final, houve diferença significativa. No tamanho, foi na fase inicial e na fase final. Então, onde houve diferença significativa, nós representamos em forma de gráficos, né? Nessa primeira figura aqui, por exemplo. Então, nós temos aqui os resultados com relação ao consumo de ração. Então, as colunas azuis
corresponde à fase inicial, né? Que corresponde de 10 até 21 dias de vida do animal. A coluna vermelha é a fase de crescimento, que corresponde de 22 até 33 dias de idade, né? E a coluna verde é a fase final, né, de vida do animal ali, que corresponde de 34 até 42 dias, quando finalizamos. E depois nós fizemos um levantamento nessa coluna roxa, né, com relação ao período total. Como é que foi o comportamento? Como é que ficou a questão do consumo de ração durante o ciclo todo? Então, podemos observar o seguinte: quando a gente utilizou 40 miligramas, né, uma dosagem de 40 miligramas de substâncias úmicas na fase inicial, ela promoveu uma redução no consumo de ração. Quando eu começo a comparar, né, com as demais, né, dentro da fase inicial. Aí começamos a analisar também que na fase seguinte, na fase de crescimento, também as substâncias úmicas promoveram essa redução no consumo de ração, né? Então a gente começou a analisar que é um negócio, né, bem interessante mesmo. Chegando na fase final, analisando os dados também, observamos que houve uma redução do consumo de ração, também na fase final. Aí ficamos curiosos, e na fase, né, do ciclo como um todo, como é que foi o comportamento? Percebemos também que houve uma redução do consumo de ração. Quando a gente começa a fazer um comparativo lá com o meu controle positivo, eu percebo que houve realmente, né, uma redução do seu consumo de ração. As substâncias úmicas promoveram isso. Consultando a literatura, o argumento que mais encontrado, que colabora com a gente, é com relação ao seguinte: houve essa redução no consumo de ração porque houve uma melhora da digestibilidade dos nutrientes. Ou seja, o animal conseguiu aproveitar melhor, né? A digestibilidade foi melhor por parte do animal, né? Ele conseguiu aproveitar melhor aqueles nutrientes contidos na ração. Então, a substância, ela promoveu isso, as substâncias úmicas, né? Ela promoveu essa melhor digestibilidade, né? Proporcionando, assim, um consumo de ração reduzido. Colaborando aí com diversos autores que eu encontrei, né, comentando sobre essa mesma linha. Nessa outra figura aqui, senhores, com relação à fase inicial, que é a coluna azul, né, fase inicial, nós analisamos aqui a questão do ganho de peso, que houve diferença significativa, né, no ganho de peso dos animais. Então, a gente observa que na dosagem lá de 40 miligramas que nós utilizamos, ela proporcionou, né, proporcionou uma redução no consumo de ração e proporcionou uma melhora, um aumento, né, no ganho de peso. Isso quando eu faço um comparativo lá com o meu controle positivo. Então, a gente observou isso, né? Depois, quando a gente observa com relação à conversão alimentar, como é que foi essa, né? Quanto que o animal conseguiu converter, né? Qual foi o melhor tratamento, que houve essa melhor conversão? A gente percebe que na dosagem lá, no período como um todo, né, de 10 a 42, a gente percebe que a dosagem ali de 40 miligramas, ela proporcionou uma conversão alimentar reduzida, né? Uma melhora na conversão alimentar. É sinal que o animal consumiu, houve uma redução no consumo de ração, proporcionando um melhor ganho de peso, consequentemente, a conversão alimentar melhor, né? Houve uma redução na conversão alimentar. Então, assim, lendo, procurando, então, o que é que diz a literatura? Que esse aumento do ganho de peso, né, e na eficiência da conversão alimentar, foi o que nós observamos aqui também, pode ser devido ao impacto estimulante da substância úmica no sistema digestivo e na utilização de nutrientes dos processos metabólicos. Então, como que essa utilização? Melhorando a digestibilidade. Houve um melhor aproveitamento dos nutrientes contidos nessa ração. Nós encontramos também que foi afirmado também que a microflora intestinal, né, no intestino delgado, lá no duodeno, jejúno e íleo, principalmente lá no jejúno, essa microflora intestinal dos animais ela é estabilizada pelas substâncias úmicas. O que resulta em uma melhor absorção, né, de nutrientes e, consequentemente, um aumento no ganho de peso. A gente viu lá que nas plantas é um bioestimulante e protege, porque ela tem essa característica de adsorvente, né, de proteger com relação às substâncias tóxicas lá para a planta. Então, quando observando aqui, né, esses dados aqui na parte animal, a gente percebe que também está acontecendo isso. Então, ela protegeu o animal de alguma, né, alguma substância tóxica que oriunda poderá ter vindo ali na ração, então protegendo ali, consequentemente, protegendo a microflora intestinal, promovendo assim um melhor, né, ganho de peso
foi relatado, foi observado aí, e uma melhor conversão alimentar. Aqui nessa outra figura é com relação ao peso do intestino e o tamanho do intestino, né? Que nós fizemos também essa verificação. Então, nós observamos que na dosagem de 320 gramas de substâncias úmicas, quando eu faço comparativo com o meu, né, o meu controle positivo, eu percebo que houve um aumento, né? Foi mais pesado quando eu utilizei substâncias úmicas, né? Está bem claro aí. Mas principalmente na dosagem de 320 gramas, promoveu esse aumento em termos de peso, né? Com relação ao tamanho também, né? Então, tanto o peso como também o tamanho. Então, isso é interessante, por quê? De acordo com a literatura, porque é sinal que quanto maior o peso, maior o tamanho, então haverá uma lentidão, haverá uma redução na passagem do bolo alimentar lá no trato digestivo do animal. Então, isso é muito desejável, por quê? Porque nós estamos tratando com animais monogástricos. E o animal monogástrico, a passagem do bolo alimentar no trato digestivo ela é muito rápida. Por isso que a ração ela tem que ser bem balanceada, bem formulada, eficiente realmente, né? Então, quando a substância úmica promoveu esse aumento de peso e aumento de tamanho, então é sinal que provocou né, uma lentidão, digamos assim, né? Reduziu a sua velocidade, consequentemente, os nutrientes teve uma oportunidade, teve uma chance, né, de ser absorvido, transformando isso em ganho de peso, melhor conversão alimentar, numa redução lá do consumo de ração, tá? O que mais podemos observar aqui também? Então, melhoria da saúde intestinal, né? Promove-se, né? As substâncias úmicas promove essa melhoria da sua saúde intestinal, porque ela tem essa proteção adjacente, né? Como eu falei, então ela protege ali, evitando aí transtorno, evitando mortes das velocidades, evitando mortes da microflora intestinal em si mesmo, né? Consequentemente, promovendo, assim, uma saúde, evitando diarreias, né? Evitando mortalidades, e etc, e etc. Nessa outra tabela aqui, senhores, a tabela 2, as outras variáveis que foi testado, que nós verificamos no decorrer dos 42 dias, foi com relação ao rendimento de carcaça, a eficiência alimentar, verificamos a questão da mortalidade, né? O peso médio das aves, e a viabilidade criatória de frangos, né, de corte, submetidos a dietas com diferentes concentrações de substâncias úmicas, isolados a partir lá do verme composto. Então, os valores representam a média, né, mais ou menos o desvio padrão, tá? Então, onde tem os asteriscos, significa dizer que houve diferença significativa, né, com os resultados que serão depois, posteriormente, né, apresentados em forma de figuras. Então, por exemplo, aqui em rendimento de carcaça, ó, houve diferença significativa na fase inicial. Lá na eficiência alimentar, houve diferença na fase inicial e no período como um todo, né, de 10 a 42 dias. Na mortalidade, houve diferença significativa com 10 a 42. No peso médio por ave, na fase inicial e no período de 10 a 42. E na viabilidade criatória, né, fizemos esse levantamento também para saber se é viável criar frango, né? Então, de 10 a 42 dias foi viável realmente. Verificando aqui nesse conjunto de figuras, na figura 2 aqui, nesses resultados que deram diferenças significativas, né? Começando aqui pelo rendimento de carcaça, lá na fase inicial, né, que compreende aquele período de 10 até 21 dias de vida do animal, verificamos, observamos que quando utilizamos lá a nossa alimentação basal mais o promotor de crescimento, ela promoveu, né, um melhor rendimento de carcaça. Consultando a literatura, o que é que a literatura nos, né, informou, que colabora com o nosso resultado também? Porque é o seguinte, que a substância úmica, ela apresenta muitas características nutricionais, ao diminuir o colesterol total e o LDL, né, no soro e tecidos. Então, o que é que significa dizer isso? Realmente, né, o tratamento 8, teve um rendimento mais pesado, porque ele tinha um acúmulo maior de gordura. Tá, ó, gordura, colesterol total, tanto de soro como também no tecido adiposo. Então, realmente, de fato, os animais foram mais pesados. Onde eu utilizei substâncias úmicas, como ela tem esse poder, né, de assimilação, de melhor, de proteção aí da flora, de melhor assimilação dos nutrientes, então não teve esse acúmulo de gordura, né? Porque tudo foi aproveitado pelo animal. Então, as substâncias úmicas ela proporcionou isso. Então, consultando a literatura, nós chegamos a essa conclusão. E com relação à eficiência alimentar, verificando aí
tanto a fase inicial como o período como um todo, né, de 10 a 42 dias, e fazendo um comparativo lá com controle positivo, a gente observa o seguinte, de acordo com diversos autores, a gente percebeu o seguinte, que o peso corporal, a eficiência alimentar e a digestibilidade, elas melhoraram. Então, é sinal que o quê? Que a ração que foi fornecida, contendo substâncias úmicas, realmente foram eficientes. Então, vai de acordo com nossos achados, né? Tá de acordo aí. Apesar de o que sobressaiu, né? Foi a dosagem que eu utilizei, 40 miligramas de substâncias úmicas nessa ração, mas a gente observa que, em termos de qualidade, em termos qualitativa, quando você utiliza substâncias úmicas, houve uma melhora, ou então se assemelhou ao controle positivo. Então, como o controle positivo lá, eu tenho um promotor de crescimento, que é um antibiótico, ele tem, né, diversos trabalhos já confirmando, informando, né, que deixa resíduos na carne, causa transtornos, né, para as pessoas que estiverem consumindo. Então, assim, uma forma alternativa estamos mostrando aí, que realmente a utilização de substâncias úmicas, se ela não foi, ela foi melhor na dosagem de 40 miligramas, nas outras dosagens ela teve o mesmo efeito, ela foi semelhante ao controle positivo, né? E muitas das vezes ela sai muito mais barato do que você utilizar um promotor de crescimento aí, um antibiótico, né, misturado na ração. No conjunto aqui de figuras, na figura 3, senhores, nós temos aqui a questão do peso médio dos animais, né? Tanto na fase inicial, como no período de 10 a 42 dias, né? Como um todo. A gente observa que na fase inicial, a dosagem de 40 miligramas, né? Promoveu um melhor peso, né? Em termos de peso médio. Lá na fase de 10 a 42 dias, a gente percebeu que utilizando uma dosagem de 80 miligramas, foi o que promoveu um melhor peso médio, né? E também na outra dosagem de 320 gramas, mas foi muito melhor do que você utilizar lá a ração contendo lá um promotor de crescimento, usando lá um antibiótico lá, promotor de crescimento. Então, se consultando a literatura, essa melhoria, né, no peso médio e essa modificação da partição do metabolismo do nutriente fez com que o peso médio fosse realmente mais acelerado. Então, aí, o que vem a ser essa modificação da partição? É como se fosse uma redução, como se fosse, não, é uma redução das perdas que o animal teve, né, que ele tem, normalmente ele tem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de energia. Então, aquela energia bruta que o animal consome através do alimento, boa parte daquela energia bruta ela não é aproveitada. Ela sai nas fezes, sai na urina, sai na respiração. Então, as substâncias úmicas, ela fez uma economia de energia. Consequentemente, essa energia foi transferida, né, para o desenvolvimento, para a flora intestinal, para o crescimento, o desempenho, o melhor desempenho dos animais, entendeu? Então, por isso que ela promoveu isso aí. Consequentemente, obteve aí, né, onde eu utilizei, né, substâncias úmicas, independente da dosagem, promoveu um melhor peso médio dos animais. Com relação à mortalidade, aqui avaliando, né, o período aí de 10 a 42 dias, a gente observa que, com relação à mortalidade, onde eu utilizei as substâncias úmicas, houve uma redução, né, houve uma diminuição da mortalidade. Então, ou seja, houve uma proteção da flora intestinal do animal, né? Quando eu avalio, quando eu analiso a questão da viabilidade criatória, né, houve um aumento da viabilidade criatória. Então, houve redução da mortalidade, consequentemente, né, um aumento da viabilidade criatória. E consultando a literatura, está diretamente ligada à questão da imunidade, né, por isso que houve uma redução da mortalidade. Então, as substâncias úmicas, elas promoveram, né, essa melhora da imunidade do animal. Esses animais, eles são criados confinados, presos, né, dentro de um galpão. Então, tem uma incidência de estresse muito grande. Por mais que você deixe disponível bastante espaço, né, 10 aves por metro quadrado, bastante espaço para eles, mas tem esse estresse causado pelo próprio sistema de criação, né? Então, assim, a substância úmica, ela promoveu esse alívio, né? Quando você faz uma contrapartida, quando você compara com o promotor de crescimento, né, o bastrazina de Zico, você percebe que com a utilização das substâncias úmicas, melhorou muito essa questão do estresse, melhorando, consequentemente, a imunidade,
por isso que a mortalidade foi baixa, né? E, consequentemente, melhorando, né? Todo o desempenho, a viabilidade criatória do lote, tá? Bom, diante de tudo isso, nós chegamos à conclusão preliminar, porque ainda falta uma parte lá das velocidades, né? Nós estamos fazendo estudos lá em laboratório ainda, mas os que nós já obtivemos, né, principalmente nessa questão do desempenho, chegamos às seguintes conclusões, que os resultados desse estudo sugerem que as substâncias úmicas podem ser utilizadas como aditivo alimentar na dieta para frangos de corte, tá? Pode-se concluir também que as substâncias úmicas, principalmente naquela dosagem de 40 miligramas por quilo de ração que nós utilizamos, teve efeitos significativos nos parâmetros de produção, principalmente na questão do consumo de ração reduzido, foi observado isso, aumento no ganho de peso, menor conversão alimentar, houve aumento do comprimento e peso do intestino, isso é muito interessante, provavelmente a quantidade de velocidades, né, nessa parte intestinal vai estar proporcional, a gente imagina que vai estar assim, né, porque houve um aumento do comprimento e também ao peso, e a questão da mortalidade que foi reduzida, né, quando se faz um comparativo ali. Então, na fase inicial também, no período de 10 a 21 dias, né, que a gente chama de fase inicial de vida do frango de corte, os frangos apresentaram melhores resultados. A gente observou isso no decorrer aí dos 42 dias. Então, aqui, senhores, alguns materiais de referência, né? Que nós fomos fazendo as leituras no decorrer, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado aí pela atenção, tá? É isto.